É ECM, não é ECM não? Quais são as editoras? Ah, meu Deus. São duas só. É a da SL e o da Marina. Qual é o da Marina? Global. Global. São só as duas. Boa tarde. Vamos dar início à segunda parte do dia de hoje, do seminário, do Prêmio da Fundação. Para quem, não sei se todos estiveram aqui desde a parte da manhã, mas os livros premiados estão expostos ali para quem quiser manusear. E a nossa dinâmica tem sido escutar os votantes falando sobre os livros que ganharam o prêmio. Mas antes nós recebemos para sorteio livros da DCL e livros da Global. Então a Bia vai cantar uns números aí de vocês quando assinaram ali na entrada. Vamos lá. 1. Vai lá, Bia, entrega lá. Vai lá, Bia, ajuda lá, entrega lá. Sessenta e um. É. Mateus, esse boi é seu, com ilustrações do João Oliveira. 16. Nossa, esse canto aí tá... Eu estou indo em cima e embaixo. 50. Oi, leva lá para ela. 21. Não está 21? Não, não está. 46. Esse é altamente. E agora este aqui é um livro altamente, não foi prêmio, mas é altamente recomendável da Fundação. Aqui, lindo. Número 24. 24. Ah. Temos aqui mais 5 para o final. Tá bom? Aí o resto avisa que vai ficar para o final, né? Acabei de falar. O resto a gente sorteia no final. Tá bom. Que aí eu Isso é vou... uma maneira de prender vocês aqui até o final. Bom, então... O da Marina, que foi premiado, está aí. Né? Nem falei, Bia. Contou o segredo maior. Assim fica mais... Bom, então, nós vamos ter agora na parte da tarde a categoria de teatro, poesia, projeto editorial, escritor revelação. Então, eu vou chamar a Graça, a Patrícia e a Marisa. Você vai... Não sei se tem que ir até... Ah, tá. O primeiro... como é que chama? Fala, avisa ele, porque acho que ele não está prestando atenção. Bom, então, o livro Teatro, que é Graça que vai apresentar, Graça Monteiro. Quem tem medo de Curupira. Depois da leitura do trabalho, da apresentação deles, nós vamos estar entregando os certificados com os livros dos premiados do 22º Programa de Incentivo à Leitura da Fundação do Livro, e que também é uma parte muito interessante para nós, principalmente que conhecemos e lemos os projetos. É sempre muito emocionante contar com a presença dos ganhadores, porque o prêmio não tem nenhum patrocínio, e as pessoas que estão aqui vieram por movimento próprio, com as despesas próprias, só para receber livros e certificados da Fundação. Então, para a Fundação é uma honra isso. Tá? Pronto? Pronto? Bom, boa tarde. Eu vou tratar do Quem Tem Medo de Curupira, que é um texto de teatro do Zé Cabaleiro. E foi bem curioso eu poder falar do Zé Cabaleiro, porque
Texto teatral eu acho que para mim é um dos textos mais difíceis que tem. Por quê? Porque efetivamente você muda muito de linguagem, né? É um texto que propõe a encenação e às vezes o texto não tem um eixo para te contar uma história. Às vezes os textos de teatro são muito desarticulados. E eu fico pensando, será que o problema é meu ou será que o problema é de você poder construir um bom projeto editorial que contemple aquilo que está sendo proposto ser encenado? Se o texto teatral tem uma estrutura mais linear, ok, mas não necessariamente uma peça de teatro tem que seguir uma narrativa articulada até o final. Então, esse é o texto que eu mais sofro, efetivamente a categoria que eu mais sofro é o texto teatral. E entendo que é um prêmio extremamente importante e ele surge exatamente da necessidade disso, de surgir o registro, né, dessas peças teatrais. Esse, em especial, Quem Tem Medo de Curupira, eu fui editora da Universidade Federal de Goiás por 8 anos e nós tivemos a oportunidade de fazer uma proposta de edição de um livro do Zé Cabaleiro e nós, junto com o Roger Mello, e A Vida é um Souvenir Made in Hong Kong, que é uma música dele, e nós reunimos nesse livro tudo que ele tratava da arte como mercadoria. Por que eu estou retomando isso? Porque o Zeca é um maranhense, né, do interior do Maranhão, e ele propõe em Quem Tem Medo de Curupira o resgate de personagens da nossa cultura oral de uma forma extremamente característica da produção artística do Zé Cabaleiro, né? Então, ele resgata esses elementos, ele propõe uma história para essas personagens. No entanto, ele traz para dentro do texto toda a musicalidade dele, porque isso aqui é um musical, e foi um musical, inclusive, premiado o ano passado, e conseguiu dar ao texto a mesma sonoridade das músicas dele. Quando a gente fez o Made in Souvenir, o Roger fez uma caixa de acrílico e nós temos vários objetos de leitura dentro da caixa, porque o Roger disse que o Zeca parecia um tabuleiro de como chama? Não é nem de baiana, não, agora me fugiu a palavra, quando a gente está na rua, que tem aquelas bancas que vendem de um tudo, camelô, exatamente. Então, que o Zeca, a expressão dele é tão diversificada, culturalmente falando, que traduz esse camelô ambulante. E aqui ele traduz muito isso, só que dentro de registros da nossa cultura oral. E ele retoma algumas características do Maranhão bastante interessantes, porque ele diz que ele está numa zona que ele escutava muito rádio, e rádio de toda aquela América Central, e ele bebia dessa fonte. Então, ele é um artista que traduz muito a cultura diversificada, com muitas características que a nossa cultura tem. E Quem Tem Medo de Curupira conseguiu traduzir isso. Quer dizer, é um texto que visita a tradição nossa, folclórica, de elementos folclóricos brasileiros, de uma outra perspectiva. Vale a pena a leitura, e vale a pena uma leitura com as crianças pela proposta ritmada que até o texto tem, que eu acho que é bem característico do músico que ele é um excelente letrista e um músico de primeira. Então, esse foi um brinde que a Beth me deu poder falar do livro do Zé Cabaleiro. Não sem antes dizer dessa dificuldade de analisar texto teatral, Beth. Essa é bem árduo o trabalho. Aliás, eu vou aproveitar completando que essa é uma das categorias que nós criamos para estimular o mercado a produzir, né? Porque assim como a poesia, que tem muito pouco. Quem tem sido vencedora nessa categoria é a Karen Ascioli,
né, que tem muitas peças de teatro. Isso. E só para lembrar, a primeira candidatura ao prêmio Hans Christian Andersen da Fundação foi para Maria Clara Machado. Quer dizer, é o entendimento de que o teatro, né, no caso publicado em livro, ele faz parte desse universo cultural. E quando a Fundação resolve fazer o prêmio da Fundação, antes houve uma pesquisa, né, para mapear a situação da produção cultural para crianças no Brasil. Isso está publicado num livro que não é fácil achar, é uma bibliografia analítica da Fundação, e em que então contempla todas as manifestações literárias em livro, e o teatro é uma delas. E até hoje ainda é difícil, mesmo a gente tendo uma Maria Clara Machado na história do teatro, né, para crianças, e o prêmio tem, claro, o nome da Lúcia Benedetti, né? O nome do nosso prêmio de teatro é Lúcia Benedetti. Tem uma questão fundamental nisso aí, Beth. O curso de biblioteconomia, ele não tem uma cadeira de literatura infantil, mas a gente conseguiu colocar uma cadeira que chama Produção Cultural para Crianças e Jovens. E essa disciplina a gente trabalha com cinema, teatro, televisão e literatura. Eu falo a gente porque ela também acontece como optativa na Faculdade de Educação. E a intenção é exatamente essa, poder divulgar aquilo que é produzido para criança, que é fazer uma análise do que está posto no mercado, o que circula, né, para a criança. E só para concluir, Beth, assim, no final da manhã me ocorreu uma coisa muito pontual a respeito daquilo que se determina na escola para ser lido. Quando eu terminei o mestrado, o que eu avaliei era como é que as editoras interferiam, o mercado editorial interferia no espaço escolar. Se nós não tomamos para nós esse trabalho da gente se educar, né, como leitor, a gente deixa que o mercado determine aquilo que vai chegar a ser usado na escola. Isso é um ponto fundamental. E outro, por acompanhar o prêmio há tanto tempo, quando você disse que a gente tem recebido livros melhorzinhos, é porque as editoras também têm livro para prêmio e livro para o mercado. Isso aí é claro, é absolutamente claro. Eu acho que é uma discussão que eu tenho com a Beth já há algum tempo e que dá para a gente perceber isso. Por quê? Porque o prêmio acaba chancelando o catálogo. Ele acaba por fortalecer a linha editorial. Então, eles sabem exatamente aquilo que vão mandar e aquilo que realmente não chega para a gente, porque, efetivamente, são livros mais comerciais, são livros que estão nessa circulação aí. E, efetivamente, eu acho que isso também determina no trabalho do autor. Eu escutei do Roger, eu encontrei com ele, ele falou que, em alguns momentos, ele recebe proposta da editora para que torne o texto dele mais acessível. Aí ele diz que acessível é a escada Magiros, é que ele não faz, eu ri tanto, que, na realidade, ele não tem intenção de alterar o texto simplesmente para poder atender. E aí a discussão do que é acessibilidade. Bom, muito obrigada. Bom, eu vou comentar de um Rio. Tem um slide aí, o dia é o Rio, tá? Nesse PowerPoint. Bom, em primeiro lugar, assim, eu vou trazer aqui também já o fruto aqui do salão, porque eu tive a oportunidade de estar junto dos dois autores, o Léo Cunha e o André Neves, né, o autor, o escritor e o ilustrador, e também a Márcia, que é a editora do Pulo do Gato. Eles fizeram uma mesa no sábado e eu tirei umas fotos, eu tirei fotografia da projeção deles, né? Então, por que eu fiz isso? Eu tirei, não estava nem pensando em trazer para cá. Mas como foi uma mesa muito interessante,
que esse livro, desde a primeira leitura, né, quando ele chega na casa da gente, eu já fiquei muito emocionada com esse livro, né? Então, esse livro, Um Dia, um Rio, da editora Pulo do Gato, escrita pelo Léo Cunha e ilustrada pelo André Neves, ele poderia ser um livro, né, com outras características, e vocês vão ver por quê, né? Ele vai falar da tragédia de Mariana, né? Então, é um livro que aborda uma temática ambiental, uma temática que foi para a mídia, uma temática que está aí, né? Que ele poderia simplesmente ser um livro, é aí que vem a nossa discussão de hoje de manhã, o que é o informativo e o literário, né? E como que ele consegue, a partir de uma questão ambiental que nos tocou, que nos toca, né? Fazer disso a arte, né? Quer dizer, como é que a arte também se alimenta do nosso entorno, daquilo que nos afeta, para se colocar. Então, eu vou passar um pouco aí. Pode passar? Quem aqui está passando? Eu estou falando, pode passar? Ah, já. Não, se você puder passar, melhor. Então, aqui inicialmente o Rio Doce, antes do acidente. Pode passar. Pode passar. Bom, aí são os três, né? A editora e os dois autores. E porque eles projetaram essas imagens, porque são imagens que, de alguma forma, foram alimentando também, vocês vão ver como que elas aparecem no texto, né? No texto, tanto nas imagens... nas imagens verbais, né, quanto nas imagens visuais, né? Então, eu considero assim esse trabalho um trabalho de muita articulação entre as três artes, né? Esses três que estão aí na mesa. E eu vou trazer também um pouco do que eles conversaram, né? Não sei se tinha alguém, não sei se alguém que está aqui na plateia assistiu, né? Então, desculpa se eu ficar um pouco repetitiva. Pode passar. Então, primeiro vem a ideia, e aí o Léo Cunha começa a escrever, e há uma interlocução intensa entre o escritor, o editor e o ilustrador. Então, por que a gente traz isso? Porque isso nem sempre isso acontece. E quando isso acontece, a gente tem um livro que é esse produto final, que traz essa visível articulação entre texto, imagem, né, e o próprio projeto gráfico. Então, aqui eles mostraram o quanto esse diálogo vai se dando pela internet, um dá o pitch, tira uma frase, tira outra coisa. Então, como é que pode passar? É só uma coisa mais rápida, que eu achei interessante, que a gente pensa que o texto já vem pronto, né? Então, precisa para a gente ver também, o texto é construído na relação, né? Na relação entre texto e imagem, eles foram mostrando o quanto um, né, se alimenta do outro e quanto um pode estar discutindo com o outro, né? Pode passar? Bom, aqui a paleta de cores, né? Como é que o André Neves, mas diante desse colorido, né, que o acidente traz, né, como é que a gente vai tratar das cores, né? Bom, então, eu vou ler também, rapidamente, porque eu acho que esse texto merece a leitura, né? Então, vocês, a capa e a contracapa, aqui, Um Dia, um Rio, né? Ele também tem esse projeto
em que a orelha é uma contracapa, né? Então ele também traz essa proposta. Aqui vocês também vão observar o quanto também as ilustrações não são óbvias, embora ela tenha esse colorido, elas não são óbvias. Eu acho que isso que é o que traz aí essa parte estética, né? Que a gente se referia, né? A qualidade estética, esse arrebatamento que nos toma, né? Quando a gente lê um texto com essa sensibilidade. Um dia, um rio, cama de canoa, espelho da lua, caminho de peixe, carinho de pedra. Minha dança colore os mapas, meu canto refresca as matas, minhas veias irrigam florestas, alimento o cerrado, aliviam o sertão. Corri por entre tribos, povoados, gentes, enchi de casos os pescadores, de lembranças os viajantes, de encantos os menestréis. Um dia fui rio, bacia, vale. Eu era melodia. Meu leito virou lama, meu peito chumbo e cromo, minhas margens tristeza. Eu era doce, hoje sou amargo. Minha aldeia mora submersa dentro de mim. Com lágrimas de minério, vou sangrando até o mar. Eu fui um rio um dia. Na margem de cá, eu tive uma escola, um campinho, ouvi os gritos das crianças, o trote dos cavalos, o apito do trem. Na de lá, tive uma praça, uma igreja, um sino, uma noiva. Ouvi os cantos das lavadeiras, as festas de domingo. Na terceira margem, eu choro por tudo e por todos. Olho para os lados e não vejo mais ninguém. Só restam cães e bonecas, esperando teimosos pelos que partiram. Nas minhas dobras não sobrou um peixe, um sapo, uma cobra, ninguém para contar a história. Hoje, quem conta a história sou eu. Eu fui um rio um dia. Flores nascem do deserto, a água brota na rocha e a luz da escuridão. Serei um rio um dia. E aqui a beleza poética, né, nos emociona, né? Eu acho que a arte é isso, né? A gente não precisa dizer muito, né? As imagens, tanto verbais quanto visuais, como eu coloquei, são extremamente sensíveis, nos colocam frente à tragédia, mas, ao mesmo tempo, a palavra organizada, a palavra trabalhada, né? Ela também traz a esperança, né? Ao final, serei um dia um rio, a natureza também se recompõe, né? Embora ele traga toda a força, né, da tragédia, né? Que o rio que passa a contar a história, né? E é muito interessante, né, como eles foram construindo esse diálogo e como que o André Neves, ele cria, o rio é um personagem, criança, né? Então também isso é uma coisa assim muito, que sai do óbvio, né? Sai do lugar comum, né? A gente talvez fizesse o rio um rio, não uma pessoa, não uma criança, né? Então eu acho que isso é muito interessante quando
E depois foi uma coisa interessante que ele falou, que eu também não tinha percebido, né? Que tem sempre um patinho, né? Esse elemento, e ele disse que isso é a consciência, é a memória, é o que sobra. E esse patinho, ele não fica com lama, né? Ao longo da ilustração, ele não tem lama. Então, ele também traz a nossa memória, né? É interessante como é que o ilustrador deixa esse espaço que não se contamina, né? Ele chamou da consciência, né? Aquilo que a gente pode contar a história. Então, mas tem imagens, né? Você vê a linguagem poética é muito poderosa, né? Então eu acho que assim, não há quem não se emocione, né? E isso, eu acho que esse livro ele realmente ele consegue, né, trazer essa questão da vida com poesia, né? Como é que a gente pode também, e aí vem a ideia que a gente sempre fala a leitura por prazer, né? Assim, não existe, não é um prazer, né? Há uma emoção, né? Há uma tristeza profunda, né? Então a gente também se coloca no lugar, né, de sentir tristeza, de chorar as perdas, né? Porque é isso que a arte nos coloca nesses deslocamentos, né? Da gente se deslocar para esse lugar. Eu acho que são temas, né, que podem entrar e devem entrar, né, de forma sensível, junto às crianças, né, e às suas infâncias. Teria muito mais para falar, mas a gente aqui tem tempo e aí depois a gente abre também, né? Eu acho que fica aí, é precioso, eu acho que vale entrar nas escolas também, né? Ouvindo as histórias, né, elas sempre têm uma história por trás, né? Cada história, cada autor sempre tem a sua história atrás daquela história. E ouvindo a história da construção desse livro, ela é muito bonita, porque nos dá a dimensão da importância do editor, né? A Márcia Leite, que também é editora, ela... Bom, quando nós vimos o desastre de Mariana, não há quem não tenha se emocionado, né? E uma vontade de fazer alguma coisa. O que eu posso fazer para evitar, para trabalhar, para ajudar, para construir, né? O que cada um de nós pode fazer? E a Márcia Leite pensou em escrever uma história. Ela é escritora e dona de editora. E aí ela escreveu a primeira frase. Um dia eu fui um rio. E ficou. Mas não conseguia avançar nessa história, né? Ela escrevia, rasgava. Depois do terceiro dia, ela não deu conta da história. E reconheceu que precisava escolher alguém. E foi procurar um mineiro, porque ela achava que pela ligação com Minas, o escritor mineiro poderia dar conta mais fácil dessa tragédia, de transformar essa tragédia em literatura. E aí procurou o Léo Cunha. O Léo Cunha, em 48 horas, escreveu, mas escreveu demais, né? E a editora começou a conversar que tinha que começar a cortar. E convidaram um ilustrador para participar. Um no Rio Grande do Sul, um em Minas Gerais e um em São Paulo. Então, pela tecnologia, eles conseguiram um triálogo, as três pontas, conversando para produzir esse assombro, né, que é esse produto. Então, quer dizer, nessa produção desse livro, ficou muito clara a função do editor, o trabalho do editor, a escolha do ilustrador, a escolha do texto, os cortes e a generosidade do autor, que vai cedendo espaço para o ilustrador mexer no seu texto também, e para o editor mexer no seu texto, porque o texto do Léo foi mexido, né? E ele contou isso com a maior sinceridade, né? Com a maior emoção. Todos nós ficamos muito emocionados com a disponibilidade daqueles três artistas para produzir esse objeto, né? Que ganhou o prêmio. Essa poesia lírica tão maravilhosa que é. E aí, a minha escolha é falar sobre outro livro de poesia,
totalmente diferente. Essa é uma poesia lírica, essa é uma poesia mais lúdica, né? Que cada coisa do Eucanaã Ferraz, que ganhou também o prêmio de projeto editorial, tá? Eu lembro que esse prêmio foi criado em 1993 e a vencedora foi Rosiana Murray, com o livro Tantos Medos e Outras Coragens, naquela primeira edição com a ilustração do Guto Lins. E aí os prêmios continuaram e nós tivemos José Paulo Paes, Sérgio Caparelli, Vera Aguiar, Manuel de Barros, chegando aí para as crianças, né? Ferreira Goulart, Léo Cunha, já ganhando o prêmio, por isso ele é o hors concours aqui. Vera Aguiar, Manuel de Barros, Léo Cunha, Francisco Marques, Carlos Drummond de Andrade, Marina Colassante, Ronaldo Simões Carvalho e Ângela Leite de Souza também foram premiados ao longo desse tempo. Poesia, ora lírica, ora lúdica, foi ganhando espaço nas salas de aula, nas bibliotecas, conquistando leitores. E como foi falado de manhã, essa mesa leva um acervo de qualidade para que vocês escolham. Nós temos aqui bibliotecários chegando aí no trabalho, vencedores do prêmio lá em Ouro Preto, que nos falaram da importância deles terem contato, né, com essa produção, e eles que estão chegando num trabalho na biblioteca poderem ter acesso, conhecimento a esse material que eles não tinham. Então, Ana Maria nos fala sempre, na montagem desse acervo, né, de termos cuidado com a quantidade, com a qualidade e com a variedade, né? Nós não formaremos leitores se só pusermos Ana Maria Machado na biblioteca, se só pusermos Léo Cunha, as poesias de Léo Cunha, porque provavelmente algumas crianças não vão gostar dessa poesia lírica, né? Então essa variedade de material numa biblioteca nós consideramos muito importante. E aí nós temos esse trabalho aqui. Diferentemente desse, ele trata de coisas bem simples, como, por exemplo, uma cadeira. Que dizer sobre ela? Sempre tão certa, sempre tão perfeita e sempre tão amável. Amo a cadeira. Objetos comuns transformados em poesia, simplesmente. O Eucanaã, ele oferece ao leitor um inventário poético, em ordem alfabética, de objetos comuns que parecem pertencer ao passado, como, por exemplo, fotografia, né? Não sei quem eu era quando era menino. Retratos me dizem que eu era franzino. Não sei quem eu era. Talvez fosse eu. Veio o poeta na contramão desse mundo que joga tudo fora, né? Que descarta, que não serve, que, né? Lembra-nos da liquidez, né? Do Zygmunt Bauman. Lembra-nos da sociedade de consumo. Aí o poeta é contra o que nasce e morre rapidamente. E eles escrevem sobre a moringa. É uma barriga de barro que guarda água fresquinha. A moringa, em muitos lugares, tem o nome de quem tinha. Ou a borracha. Quem ainda usa borracha? Eu. Às vezes, basta passar a borracha e tudo fica limpo. Às vezes, a gente passa a borracha e tudo fica encardido. Às vezes, o certo é deixar como está. Errado. E escrever de novo. Mundo recomeçando. Recomeçado. O Eucanaã Ferraz, que também já ganhou prêmios da Fundação, com outros títulos, né? Ele propicia, né, com essa obra, uma experiência estética com a palavra muito interessante. Os versos, às vezes, são rimados, outras vezes são livres. Ele trabalha também a estética da forma, algumas poesias concretas. As diferentes formas de ilustrar cada poesia, porque a ilustração é feita pelo Raul Loureiro, e por ele também. Então, cada ilustração
Cada poesia tem um tipo de ilustração diferente, né? Isso também traz uma estética muito diferenciada. Cada poesia combina com cada ilustração. E é uma pesquisa muito grande de imagens para isso. Ele usa figuras antigas, figuras modernas, ele usa recorte e colagem, ele usa fotografia e reprodução, desenho, e até a palavra-chave vira um desenho da poesia. Ele ilustra o poema da palavra-chave com a chave. Isso aí traz um deleite muito grande para o leitor. É uma visualidade nova para o que está dito com as palavras, segundo Graça Ramos, na imagem nos livros infantis. Quer dizer, essa visualidade é nova, né? Cada palavra tem uma visualidade nova. Ó, faca. Uma palavra que vira ilustração. O ritmo visual acompanha o ritmo dos poemas, compondo uma só estrutura narrativa. Nesse sentido, cada coisa é um livro para qualquer idade, de grande beleza, pelo esmero em sua edição. Por isso, ele foi vencedor do prêmio do projeto editorial. Porque já na capa, você começa a se enfeitiçar com a imagem, né? Poesias e ilustrações originais e criativas podem propiciar ao leitor momentos de ludicidade e muita emoção. Eu acho um objeto estético primoroso esse livro. O projeto gráfico é do próprio Raul Monteiro Loureiro, que já participou de outras obras do Eucanaã Ferraz, como Bicho de Sete Cabeças, também altamente recomendável, e Outros Seres Fantásticos, e Palhaço, Macaquinho, Passarinho, que foi o prêmio Criança, não me lembro o ano, que muito contribuiu para a qualidade dessa obra aqui. A guarda do livro, né, já é ilustrada. Então, diferentemente, aqui a gente tem a guarda com essa... A guarda aqui é essa, a capa maior, a orelha maior, né? Tem uma orelha maior. Aqui a guarda, já as ilustrações, já compõe, você já entra... Capa dura, né? Então você já entra na imagem de várias crianças, uma criança, duas, três, muitas, em posições diferentes. Um painel fotográfico com divertidas fotografias de criança. A contracapa, o miolo do livro, cada folha, cada pedaço de página é primorosa e artisticamente ocupado. Não tem um espaço. Olha. Os espaços vão ser ocupados com uma preocupação estética muito forte, né? Existe apenas uma folha em branco. A última. Só essa folha em branco. A folha em branco. Peço licença para escrever sobre ela. Diante dela, podemos tudo, mas ficamos mudo. A folha em branco nos estende sua mão, silenciosa. Assim, criadoramente os dois, o poeta e o designer, eles seguram na mão de folhas em branco e estas se entregam para que nasçam as artes, a visual e a literária. E aí, criado, esse objeto livro chega ao leitor, emocionando com vivências sobre coisas simples que passeiam no tempo e nas formas. Uma poesia diferente, algumas crianças vão gostar mais dessa, outras vão gostar mais dessa, mas que é importante que essa variedade, essa diversidade de autores, poetas que nós temos, uma quantidade enorme, que ele circule por essas bibliotecas, pelas escolas, pelas salas de leitura, e que cheguem às nossas crianças e jovens e adultos, né? Muito obrigada.
Acho que agora termina. Lia o Feitiço da Palavra. Lia. Lia e o Feitiço da Palavra. Eu acho que a gente está sempre se surpreendendo, né, com os livros, né? Os livros têm isso, né? Eu fiquei muito surpresa. Bom, esse aqui eu fiquei emocionada. Esse aqui, como você falou, é muito lúdico. Tem horas que ele é muito engraçado, né? Eu acho que tem as ilustrações também são bem curiosas, interessantes. Usa técnicas também diferentes, né? Então também nós somos provocados de forma diferente. E aqui, Lia e o Feitiço da Palavra, também foi um livro bem surpreendente, tanto que escrito por Marília Moreira e Maria Bethânia Galas, que é a ilustradora, né? Ao final tem a biografia das duas, e é interessante. Por que é autor revelação? Também isso é importante, né? É aquele autor que ainda não tinha se apresentado como o escritor, né, daquele gênero. Então, mas a Marília Moreira, ela é do teatro, e vocês vão ver que ela traz muito... fica muito claro que ela vem do teatro, né? É interessante que ela traz para o texto poético, né, quase que uma marcação teatral, né? Então, é uma história que é toda rimada, quer dizer, ela se aproxima do, não diria do cordel, porque os versos não tem 10 sílabas, né? Mas não tem o mesmo ritmo do cordel, mas ela tem toda uma proposta, né, dialógica, porque é a história de uma princesa que não ri, uma princesa que não está comendo, e que então o rei manda chamar uma feiticeira para ver o que está acontecendo, né? E aí a feiticeira começa a contar. Eu vou ler um pedaço, porque esse aqui eu acho que não vai dar para ler todo, porque ele é um pouco mais extenso, né? Então, é um livrinho pequeno. Eu acho que esse formato, assim, livro de bolso, ao mesmo tempo ele é durinho, né? Então ele é todo um livro de fácil, que a gente segura bem na mão, né? Então ele tem uma coisa assim do... Eu acho que essa materialidade do objeto, né? O objeto também nos chama, né? E é interessante, vocês vão ver que tem páginas que são coloridas, né? Então, o lado esquerdo tem as páginas coloridas, e aí vai chegando para o final, você já tem a dupla página colorida, né? No final, justamente quando a princesa começa a se curar. Aí fica... Então, eu vou ler um pedaço, né? Mas não vou ler todo. E aí depois fica um convite aí para vocês lerem, né? Começo. Onde começa o começo? No avesso do fim, diz o último verso. Disseram para mim que o fim não existe. E a pergunta persiste. Onde mora o começo? Meço com os olhos a página vazia, e na folha que aguarda a história de Lia, eu laço o mistério. Leve-me a sério. O começo começa onde tudo inicia. E o que gera o início do verso ou do universo? Como semente na terra do homem que lavra, é a magia contida no pólen da palavra. Começo, enfim, e começo sem demora. Vire a página para mim. Então, ela vai convidando para a gente virar a página, né? E aí ela fala da história da menina, e a feiticeira começa, né? Eles vão comprar língua de bicho para ver se ela começa a falar, para ver se ela começa a se curar. E aí ela
Os criados correram ao mercado, os cozinheiros à cozinha, a feiticeira permaneceu ao lado da princesinha e passou a lhe narrar uma grande novidade, algo muito especial que chegava à cidade. Vamos, vire a página, se acerca a curiosidade. E aí é o circo, né? Então ela vai falar do circo. Então aí vem a fala da feiticeira sobre o circo, né? E que muda de cor. Por isso a outra cor, que aí é a feiticeira contando, é a outra fala, né? E aí faltou então a feiticeira, já aí vem o narrador, né? De uma tremenda invenção que levava muita gente em um monte de vagão. Naquela época só existia na sua imaginação, não tinha naquele tempo, mas hoje em dia já tem. Será que alguém adivinha? Vire a página e veja o que vem. É o trem, né? E aí ela fala do trem. Então, a cada entrada, ela convida o leitor a virar a página para ver o que é. Pela rima, muitas vezes, quem lê junto das crianças, pela rima, muitas vezes fica quase que uma adivinha que se chega ao que é esse do gato, e por aí vai, né? E é interessante que a princesa, depois dessa conversa toda com a feiticeira, né, ela começa a sorrir, né, com essas histórias, né? Então eu penso que ela ficou um pouco é uma história se aproxima um pouco da Sherazade porque ela se cura com a palavra, mas não que seja o drama e a tragédia da Sherazade, mas como essa alusão que a gente pode fazer justamente o feitiço da palavra, né? A feiticeira, na verdade, ela era uma contadora de histórias, né? E ela vai contando as histórias e vai tirando a Lia, né, daquela tristeza. E, então a história que vai, essa narrativa é que vai tirando a princesa da tristeza, né? Então, além disso, além de ser muito interessante, muito lúdico, e vai trazendo o que é felicidade, aí depois ela vai trazendo o medo, não, porque começa ela a falar do gato, ela fala lá do circo, do gato, mas depois começa a falar dos sentimentos, né? Que aí ela vai falar da felicidade, vai falar da tristeza, mas qual era o medo que a princesa tinha, né? A menina tem medo e por isso se cala. Mas por que é que ela não fala do medo que sente? A menina tem medo, é de falar com a gente. Tem nome esse medo que amola a menina? Tem nome esse medo que a deixa tristonha? E qual é o nome do medo que a consome? O nome do medo da menina é vergonha. Então, ela vai falando dos sentimentos, e é interessante que no final ela volta nessa narrativa circular, né, também, que do final, né, que ela vai falar do fim. Então, ela começo e a última página é o fim, né? Disseram para mim que o fim não existe, porque tudo insiste em recomeçar. É preciso parar, é verdade, um momento para que o novo, em seu tempo, venha desabrochar. A primavera encerra-se para vir o verão, mas voltará sempre, cada estação. Para vir o dia, a noite termina, mas volta a noite para ninar a menina. Para vermos a lua, o sol vai embora, mas já brilha na China a luz da aurora. O fim, não se esqueça, é onde de novo o novo começa, no ciclo sem fim. Fim. Então, é um livro que tem um projeto gráfico bem interessante, né? Um projeto gráfico que a cor também vai acompanhando, né? Tem esse jogo com as cores, o jogo com as palavras e a palavra que vai enfeitiçando a menina que pode sair da tristeza, né? Então, convite aí também para a gente ler
né? Esse convite de ir virando a página, né? Tem os desafios. E a Marília Moreira, ela é do teatro, né? Ela tem um grupo de teatro. E também é interessante que a gente tem uma alusão aqui nessas pequenas, quase que luminuras, né? Que são as ilustrações bem diminutas, mas que remetem ao teatro. Vocês podem... É o teatro de sombra, né? Tem uma coisa assim teatral do movimento, né? As imagens têm movimento, elas entram quase como pausas e pontos para ir além um pouco aqui do texto verbal, porque ela realmente não são imagens que descrevem, né? Ela sai um pouco do verbal, ela amplia, ela leva para o universo mais lúdico, para o universo do teatro, né? Então é interessante também como é que é um diálogo da ilustração com o texto verbal um pouco diferente desse diálogo daqui, por exemplo, né? Que aqui é o que a gente chama do livro ilustrado, completamente integrado, né? Aqui o texto ele se sustenta sem a ilustração, né? Mas também a ilustração sugere, né? Ela traz uma pausa, ela traz um a mais, né, do que está ali. Então, é interessante que são formas diferentes da ilustração dialogar com o texto verbal, né? Bom, eu fico por aqui porque temos outras no caminho, né? Bom, como no final da manhã também eu sugeri que os votantes, Percival, se você quiser subir, vocês quiserem falar do livro que o outro comentou. Você quer ver, Percival? Não? Para trazer esse comentário, se vocês quiserem, né? Como também para a plateia, se quiser fazer alguma pergunta. Esse livro, é importante dizer que esse livrinho, falo livrinho porque ele é pequenininho, a editora não é conhecida aqui, é a Ozé, e é difícil encontrar, talvez em livrarias, mas como a Travessa, ou enfim, essas livrarias grandes, mas não é fácil encontrar os livros dessa editora. E se vocês tiverem dificuldade, quiserem, escreve para a gente, porque a gente diz, editora, não estou encontrando o seu livro. E aí eles podem dar uma dica para ver onde é que compra, né? Os outros não, quer dizer, Pulo do Gato, né? É fácil de encontrar, sem problema. Esse é Companhia das Letrinhas, o Cada Coisa. Então, por exemplo, a gente já soube, a outra o teatro é... Pulo do Gato. Não, Pulo do Gato eu falei, mas o teatro é DCL, Graça. Companhia também. Por exemplo, eu já soube que teve gente que foi comprar livro que a gente falou de manhã, já esgotou. Então é um problema, primeiro, porque não tem depósito aqui, espaço para depósito. Então, os distribuidores, que são aqueles que estão aqui representando as editoras, muitas vezes não estão tão ligados, embora a gente avise que o livro está premiado, antes a gente avisa, olha, esses são os autores que vêm, esses são os premiados, mas aí sai logo. Então já soube que tem, né, o aqui acabou, né? Já teve gente que tentou ir, vocês foram os últimos que compraram. Mas, enfim, as livrarias estão aí, espero que eles reabasteçam. Tem? Tá, então o Zé tem um site, o Zé, blá, 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 Zé, é isso? Tá, pronto. Né? ozeeditora.com.br, né? Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Por favor, que dê o microfone, peraí, só um instantinho, porque a gente está gravando. Está gravando não, está sendo projetado ao vivo. Bem, meu nome é Tânia, eu sou do GEL de Santa Teresa, da sala de leitura, né, do Ginásio Experimental Olímpico. Primeiro que, assim, é maravilhoso o trabalho, né, de vocês, da divulgação, o salão está maravilhoso,
né? Eu não consigo sair desse salão, né? Aí todo mundo me vê a todos os momentos. E com relação à ilustração do André Neves, né? Nós fizemos no ano passado da Robax, lá na sala de leitura. E saiu muito bacana, porque fizemos também com o GEL, junto com o PEJA, ali no Maracanã, na Oficina da Fonseca. E foi assim, um trabalho maravilhoso. E esse livro eu comprei com o objetivo de trabalhá-lo também em língua inglesa. Eu conversei com o professor de língua inglesa e nós vamos... Algumas ações, porque a ilustração é muito simples, né? Assim, embora ele tenha uma complexidade maravilhosa, a ilustração para trabalhar em língua inglesa, as ações são simples. Entende o que eu estou falando assim? Não sei se vocês conseguem pegar assim, o que eu estou tentando passar. E as crianças do 6º ano e 7º ano são encantadas com a literatura do André Neves. Então, além da gente trabalhar em língua portuguesa, dentro da sala de leitura, que eu tenho mestrado e tal, e trabalhamos mesmo, eu também sou professora de língua inglesa da prefeitura. Então, eu trabalho não só língua portuguesa, como língua inglesa. E eu vou trabalhar esse livro com as ações, né, e trabalhar toda essa complexidade, eu e os outros professores de língua inglesa da escola. Então, eu acho que assim, abre um campo maravilhoso, não é assim direcionado para o 6º, para o 7º, não tem direção, né, porque a poesia ela é atemporal, né, a ilustração é atemporal, então é maravilhoso. A ideia do cordel, a gente vai ter também da poesia, né, que ela falou muito bem ali, da ilustração e do texto, a gente também vai trabalhar na Festa da Cultura. Então, é assim, cada momento é um momento diferente. E agora vem poesia em cena, que é o curso. Além do curso, vem poesia da escola, né, que a própria prefeitura também está lançando. Então, é muito bacana saber que está sendo divulgado livros que a gente possa comprar, pelo menos com pouca verba e etc e tal, mas que pelo menos a gente tenha acesso a isso, e de uma forma muito central, né? Então, acho que é assim, maravilhoso a divulgação, só queria fazer esse adendo. E André Neves é tudo, né? Nós já fizemos um trabalho também, as crianças fizeram um trabalho muito lindo que ele tem em casa, né? Fizemos uma tela, as crianças botaram botões e tudo, fizemos a árvore da Robax, né? E ele recebeu, ele é sempre muito acessível a tudo que a gente faz, a gente no modo geral, o público dele. É isso, desculpa, que eu falo demais, sou prolixa mesmo, mas é maravilhoso. Parabéns, obrigada, Beth, e obrigada a todo mundo. E poesia para criança, ela não é tão simples, né? Porque a gente sente que tem uma poesia assim muito... que não é arte, né? Então, assim, você ter um texto curto, simples, mas ele é um texto que vai... essa coisa da palavra que ele fala, né? Você vai chegar você vai tirando e chega no extrato, né? Então, isso aqui, é o burilar mesmo, né? Quando a gente vai falar lapidação, né, do texto, é isso, né? A escolha de cada palavra, de cada vírgula, tirar a vírgula, tirar um verbo. Tirar um verbo já faz toda a diferença, né? Ele até falou, né, que fala assim, não vamos botar o passado, né? Vamos ficar no presente e bota o passado só depois da lama, né? Então, aquela parte inicial que fala o que tem numa margem, o que tem na outra, ainda é o verbo no presente, né? Que estava no passado. Que já estava no passado. Eles foram mexendo e ele passou para o presente. Então, são a palavra que vai sendo trabalhada, né? E às vezes a gente quer que as crianças escrevam de uma vez só, né? Rapidinho, né? E a gente fica lá escrevendo, a gente sabe quem escreve, como é difícil, né? Como a Clarice dizia que era como quebrar pedras, imagina, né? Clarice Lispector escrevia como quebrar pedras, né? A Clarice que escreve daquela forma maravilhosa, né? Quando a gente pega, por exemplo, uma Lígia Bourgeois, que passa 1 ano, 2 anos para escrever um livro, assim, a gente puxa,
Certamente ela não está na universidade, né, Percival? Certamente ela não é da pós-graduação, né? Se a gente tivesse um livro a cada 2 anos, a gente não continuaria na pós, né? Então tem uma coisa assim também que a gente vai... Olha, a gente vai agora escutar, o Percival pediu aqui para falar sobre um dia o Rio, né, Percival? Bom, primeiro, do ponto de vista da decorrência dessa coisa que tão impactante do desastre de Mariana, eu queria lembrar que o desastre do Rio Tietê é maior, né? E às vezes, então, é a mesma máquina vomitadora de lama que fez o Rio Tietê ser o que é, um rio morto, e que está fazendo a Baía da Guanabara ser uma baía morta. É preciso cuidar para não ficar com o impacto do acidente por um acaso. Não é por acaso. Tanto que o Rio Tietê está morto, não é? Tanto que a Baía está morrendo, e partes dela são absolutamente mortas. Então, talvez a grandiosidade da obra da literatura é exatamente a universalidade, a transcendência. Quer dizer, vincular a obra demasiadamente à tragédia de Mariana é diminuir a obra. Eu acho que a grandiosidade dela está em, sofrendo esta tragédia, falar da tragédia maior, que é a tragédia humana, ou melhor, a tragédia do capitalismo destruindo o mundo e os homens. Com relação ao texto, eu também gostaria muito, e aí é um certo incômodo que eu tenho, que é das condições de produção deste tipo de obra, as limitações e as implicações que ela tem. Eu gostaria de ter também o texto na sua linearidade corrida. A leitura em pedaços é muito interessante, mas ela me dá uma apreensão completamente distinta se eu tivesse o texto, não é? E talvez, se eu pudesse ter falado com a Márcia, eu diria que na última página eu teria recolocado o texto inteiro, o texto, porque eu acho que são leituras muito diferentes. A ilustração, ela pontua, ela margeia o texto, ela dirige leituras, e isso até é um processo bastante interessante, mas ela, neste caso, você fragmenta, não quando você lê assim, como você leu em voz alta, na sequência, o texto com as imagens correndo, mas quando o leitor lê folheando, ele faz uma leitura em que ele perde a fluência do texto, né? A sequência natural do texto. Mas eu ia dizer outra coisa, que eu falei para a Beth ontem, acho que ela achou bacana. Primeiro é que eu, como votante, certamente não vi a primeira vez que li, nem a força do texto e nem a força da imagem, como depois a leitura calma e a conversa com o outro nos permite ver, não é? Tanto que eu não votei nele em nenhum dos dois quesitos, né? Eu votei na imagem, na graça, e acho que votei no Canaã para a poesia, se eu não estou enganado. E me arrependo dos dois votos, sem tirar o mérito dos outros, não é? Sem tirar o mérito, ao contrário, mas ainda bem que os meus colegas viram mais do que eu, não é? E acharam isso. O texto, ele tem uma coisa que é interessante, que é essa coisa da minimalidade, a redução, essa pouca palavra, que é uma espécie de toda palavra possível. Cada palavra é muito cansativa, é muito esforço dizer cada palavra. Então o poema, ele precisava ser um poema contido, um poema doloroso, um poema duro, um poema de pouca voz, de pouco ritmo, um poema que não pode fluir com naturalidade, porque ele mentiria se ele assim fosse. E as imagens que beiram o horror, não é? Eu demorei para perceber
talvez porque a imagem me parecia algo clichê num primeiro olhar, e eu não fui capaz de ver o horror. Daí eu comecei a fazer intertextos. A boneca morta, ela é a figura de um filme de terror que tem essa boneca morta. Não sei se vocês lembram de uma cartaz de um filme de terror. E de fato a imagem da boneca morta, aquela desmontada, esbugalhada, é talvez uma das imagens de horror mais desesperadoras que a gente tem. Curioso a gente ver a morte tão pesada, tão violenta, num artefato humano que não tem vida. Mas talvez porque ele seja uma espécie de símbolo de projeção de sonhos e fantasias tão forte como é a boneca. E aí o horror dessa boneca careca, desmontada, quebrada em pedaços. Depois, se você puder botar a imagem da boneca para a gente ver essa boneca, ela é absolutamente aterrorizante. E a máquina que vomita lama e que é a passagem do claro para o escuro. Aquela máquina é desesperadora, ela é tremenda. E os peixes de olhos esbugalhados que lembram Bosch, que lembram os personagens, os bichos do Hieronymus Bosch, por exemplo, nas Tentações de Santo Antão. Então, isso a senhora falou em encantamento. Eu acho que esta é a imagem do desencantamento, não é? É a imagem. Não, eu entendi o que você quer dizer. Eu entendi, mas eu estou forçando um pouco de propósito, porque a ideia é de uma experiência dramática. E aí eu quero insistir num ponto de novo. Este não é um livro de criança. Absolutamente não é um livro de criança. E é do próprio livro. Olha, tudo clarinho. Aí mais um. Olha a máquina vomitando, olha. E essa figura que me lembra um pouco a Rainha de Copas. Vocês percebem que é uma semelhança curiosa, uma associação livre da minha parte. Mas ela vomita lama. E na página seguinte você tem essa cor ocre que é a morte pela lama, que é extremamente bem feito. Depois os peixinhos voadores que são assustadores. Olha esses peixes horrorosos, coisa assustadora, nesse vermelho ferroso, não é? Pode passar que tem mais peixe aí, ó. Tá vendo? Essa coisa, os peixes que eu falei que lembra o Bosch. E você passar mais, vai vir a boneca. Essa boneca é o horror dos horrores. Né? Causa... É o Chuck. É Chuck, isso, obrigado. É o Chuck. Obrigado, Chuck. Quer dizer, causa um mal-estar tremendo na gente. Então, as imagens dizem muito por si só. Elas efetivamente não interpretam o texto. Elas não querem interpretar o texto. Elas são um segundo produto, um segundo objeto que se dão a ver, né? Elas não podem ser lidas, mas elas podem ser vistas, percebidas, impactantes como são, e elas propõem isto sim, duas maneiras de ver. Elas conseguem ser mais aterrorizadoras que o próprio texto, que já é muito aterrorizador. Mas é isso, quer dizer, então realmente é um livro impactante, cuja leitura tem de causar dor. Tem de causar sofrimento, tem de causar mal-estar, tem de causar o sentimento de morte. Você termina o texto morto. E isso é muito, muito intenso. Vai reclamar? Eu só não gostei da terceira margem. Eu preferia muito mais uma referência a Drummond do que a Guimarães, porque o Drummond tem toda a história das minas que já não são mais, não é? Das montanhas destruídas, e são essas montanhas destruídas que o Drummond tanto contava, de Minas já não é mais, não é? São os dejetos destruídos das montanhas de Minas que não são mais, que estão aí no rio, destruindo agora o rio. E aí aquele pedacinho, como leitor, me incomodou, porque eu não entendi. Eu já não entendo a terceira margem do Guimarães, não é? De qualquer maneira, muito menos eu entendi a terceira margem aí, não é? Isso não diminui o poema, tá bom? Desculpa, a gente pode às vezes falar, eu não gostei desse pedacinho. Nunca quero dizer que o poema não é sensacional, porque ele é mesmo, ele é impactante. Estou dizendo até que eu errei o meu voto, não é? Estou confessionando, sem desmerecer o outro, porque também o voto não é tão ruim assim.
Mas essa coisa do impacto, da economia da palavra. Economia da palavra. Isso foi impressionante. E dessa força, dessas imagens que fazem mal à humanidade. Eu só queria responder rapidinho, Percival. É o seguinte, eu não li a epígrafe daqui do texto, que é uma epígrafe justamente que ele vai falar que é de todos os rios. Ele vai falar aqui, ó. Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia e para onde ele vai e de onde ele vem. E por isso, porque pertence menos a gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Do Fernando Pessoa, né? Ao Rio Doce. Aí ele depois bota ao Rio Doce como uma dedicatória. Agora, é interessante que eu projetei, porque assim eles trouxeram, e eu achei que podia ser, mas não precisa você falar de Mariana para... Esse não é um texto que... Ele é um texto que fala de qualquer tragédia de qualquer rio. Inclusive, agora tem um amigo meu que é cineasta, que ele está fazendo um documentário, deve estar perto de ser lançado, sobre o Rio Paraíba do Sul. Tá? Ele foi lá fazendo, e certamente a gente vai poder pegar isso aqui e discutir o Rio Paraíba do Sul, que é outro que está, né, totalmente... É o Tietê, Paraíba do Sul. Da morte. Meu nome é Emília, eu sou de Salvador, sou do blog Mãe que Lê. E eu queria contar a minha experiência de ler esse livro para o meu filho, Gael. Ele tem 3 anos. E eu estava muito ansiosa para ler o livro, porque era difícil de encontrar ele em Salvador. Finalmente eu encontrei e levei para casa. Sempre eu leio o livro antes de ler para ele. Esse não, acho que eu estava com tanta vontade que eu já fui direto para a leitura e coloquei ele do meu lado e fui lendo. E fui, assim, como você colocou, fui morrendo durante o livro, realmente, sentindo aquela força desse tema. E ele, na página que Cospe a Lama, ele falou: mamãe, aqui é o vilão do livro. E eu continuei lendo e tal. E no final eu estava emocionada, realmente. E ele ficou assim impactado, de fato ele ficou impactado. E aí eu fui pegar, acessei a internet para mostrar para ele a questão de Mariana e tal. Eu fui extrapolar o livro e ficou naquela coisa. Aí um dia ele olhou para a estante e falou: mamãe, pega aquele livro assustador para a gente ler de novo. Aí eu li, e agora sempre que a gente passa, tem um rio perto da escola dele. Sempre que a gente está pertinho de passar, ele perguntou uma vez: mamãe, esse rio está vivo ou está morto? Então, assim, você vê que ele, com 3 aninhos, já conseguiu entender o que você coloca, que realmente é a função desse livro. Não é falar de Mariana, mas é falar disso exatamente. Bom, tem mais... Oi, eu vou só pegar carona no relato dela, porque eu assisti a apresentação que a Patrícia trouxe no Encontro Paralelo do Trio e fiquei muito emocionada com o livro, né? E até muito envolvida. Então, imediatamente eu comprei o livro e pedi para a mesa autografar, só que eu pedi para mim. Quando eu cheguei em casa, eu tenho uma sobrinha que adora ler, e eu tenho levado alguns livros do salão específico para ela. Ela estranhou: titia, por que esse livro é para você e não é para mim? Falei: porque eu gostei muito, eu quis que fosse para mim. Tá legal, e fui para a cozinha. Daqui a pouco eu cheguei na sala, ela tinha com o livro fechado. Eu entendi por que esse livro é para você. Que livro esquisito, titia. Tinha hora que me dava um medo. Isso é o quê? É alguma tragédia? Então, assim, né, a leitura, porque, diferente do filho dela, ela já lê por conta própria, né? Então, ficou alguma coisa. E aí eu fiquei observando. Quando eu ia continuar, ela disse assim: vou fazer o seguinte, daqui a um tempo eu volto a ler esse livro. Então, acho que a literatura tem muito disso também, né? E sem querer, quando eu pedi que o livro fosse para mim, foi mais porque eu tinha me emocionado muito com o livro. Eu
Não fiz essa distinção que naquele momento não seria para ela. Mas ela imediatamente fez uma avaliação, né? É para ela porque para mim ainda não acontece. E eu acho importante a gente dar essa chance, que sem querer eu acabei dando para ela, né? Dela dizer, não, entendi, a gente entendeu, perfeito. Não, e as crianças me surpreendem, né? Quer dizer, depois então da televisão na casa de todo mundo, vai dizer o que é para a criança e o que não é. É uma coisa, né? E é isso mesmo, ela tem uma capacidade de ir além, de pausar, né? É uma coisa impressionante. Bom, mais alguém quer falar? Vocês aqui da mesa? Liga aí. Falando muito, mas assim... o texto teatral, que a gente comentou pouco, e ele também é pouco presente na escola, né? Ele pode ser um excelente material, digamos assim, para os professores encenarem, né? Nós precisamos também ter esse lado que eu vejo assim, a gente pode se juntar para encenar, né? Junto de outros colegas, né? Eu acho que isso é um exercício também corporal, vocal, né? Da gente poder, como professor, também se permitir, né? Entrar de uma outra maneira, também de corpo, né? E voz também. A gente já faz isso quando lê, né? Mas por via do teatro. Então, eu vejo que às vezes a gente usa fantoche, a escola às vezes usa de uma forma tão empobrecida, né? Então, a gente tem uma oportunidade de ter um bom texto teatral, né? A gente também poder levar essa... que é muito difícil, porque é uma leitura... uma leitura dramatizada, né? Porque assim, o texto teatral ele é feito para ser encenado. Né? Por isso que é tão difícil, porque a gente não faz encenação quando a gente está lendo, né? E assim, esse é o próprio texto para ser encenado, né? E esse é um texto muito interessante. Eu acho que vale a pena a gente também investir um pouco nas linguagens, né? Acho que a escola precisa trabalhar de forma bem... Falando de texto teatral e de literatura, me lembrei da Silvia Ortoff, né, que é uma autora que, né, da maior importância, que vem do teatro e que fez literatura, né? E falando da encenação, eu me lembro como é que é, do Galinheiro? Conversas no Galinheiro mudam o mundo por inteiro. Eu me lembrei agora que um dia da criança, nós todos encenamos esse livro, essa peça. Eu era o sol. Então foi muito gozado, porque as crianças, eu não ficava em sala de aula, eu tinha uma outra função, me viram encenando, né? E é essa coisa de transformar mesmo, porque na verdade é uma história, não é um livro de teatro, mas é que a Silvia vinha do teatro, né? A história dela, ela vem do teatro, e é realmente aí uma recomendação geral. Resgatem Silvia Ortoff, que também é uma autora da maior importância e que deve estar presente na construção aí das nossas crianças, do imaginário das nossas crianças. Bom, vamos então dar prosseguimento. Eu peço que vocês fiquem aí, porque, né, para entregar. Antes disso, a gente vai fazer o sorteio dos últimos livros. Bia. Hein? Bom, eu vou ter que, antes do prêmio, desculpa, mas eu dou aula agora, às 4h15, lá na UFRJ. Obrigada, Patrícia. Amanhã a gente espera aqui. Vamos lá, 25. 25. 28. 28. 49. Risca aqui, 25, 49, agora 31. 38.
34. Aqui, olha, livro premiado. Marina Colassante. Ai, que ótimo. Que bom. Dá o papelzinho. Acabou. Acabou. Agora é só Amanhã, amanhã, gente. Lembrando que amanhã nós vamos ter as categorias imagem, a categoria teórico, o prêmio especial, que é a coleção do Burilo Rubião, comemorando os 100 anos de morte dele do ano passado, e que vai estar presente Marilda Castanho, que ilustrou um dos livros. Então, nós vamos ter também a Marilda Castanho. E depois, então, temos o reconto e tradução criança e criança e melhor ilustração, tá? E agora, então, nós vamos fazer a entrega dos certificados dos melhores programas de incentivo à leitura. Só lembrando, para quem não sabe, esse é o 22º concurso, Melhores Programas de Incentivo à Leitura. Quando fizemos 20 anos, tivemos um trabalho, fizemos um levantamento e contamos com a participação da doutoranda Vanessa Camasmi, que teve a orientação do professor Luiz Percival para fazer uma análise dos projetos apresentados vencedores e que mostra um perfil muito interessante das características comuns a cada projeto, formando um mosaico e linhas de fundamentação. Esse texto ele está num dos notícias da Fundação, que fica em PDF no site da Fundação, agora eu não me lembro qual deles. Quer dizer, se nós estamos no 22º, isso foi em 2015, ou início de 2016. Então, a presença, então, aqui dos ganhadores dos melhores programas de incentivo à leitura, como eu disse, é da maior importância para nós, porque quem vem de longe vem por seus próprios meios e a gente, infelizmente, não pode estar apoiando, e cada vez que a gente faz o concurso e que as pessoas ganhadoras vêm para nós, é uma alegria muito grande, que é um reconhecimento, né, desse esforço nosso de estar fazendo programas, reconhecendo esses programas de leitura. Isso, evidentemente, está baseado, lembram que quando a gente iniciou, falou no IB, o IB tem um prêmio que chama-se Asahi, que é o nome de um jornal japonês. Esse prêmio é apoiado internacionalmente por esse jornal japonês, e as indicações são feitas pelas seções nacionais, e foi inspirado nesse prêmio em 94 que a gente fez o primeiro concurso. Depois houve um gap e a gente retomou esse concurso em 96, e aí tem uma linha contínua. Então, nós vamos chamar, aliás, a menção rosa não vamos chamar, vamos nos referir, porque os representantes não puderam estar presentes porque tinham um outro compromisso. A menção honrosa é para o programa Parceiros da Leitura, de Belo Horizonte, e é um programa da Fundação Vicentim. É uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1985, com o objetivo de desenvolver programas, projetos e ações sociais integradas às políticas setoriais do município de Bocaiúva e adjacências. E o foco um dos focos principais é o incentivo à leitura. Então, nossos parabéns a essa fundação, que sinceramente nós não conhecemos, já tem bastante tempo, né, 30 anos, e também, evidentemente, que o concurso proporciona esse conhecimento, né, de trabalhos que estão aí e que a gente antes não conhecia. Então, eu peço uma salva de palmas para a menção honrosa de Vicentim. O terceiro lugar do concurso é para Histórias de Arte para Crianças, Encontro entre Livros e Obras, que é do Museu de Arte Contemporânea da Universidade Federal de São Paulo. Quem está presente é responsável pelo programa, Renata Santana. Vem cá. Muito obrigada. Prazer em ver. Você quer falar um pouquinho do programa? Posso. Vem cá. Aqui?
Bom, boa tarde. Eu trabalho no Museu de Arte Contemporânea da USP, em São Paulo. Eu sou educadora no museu há 28 anos. E eu sou autora de livros de arte para criança. E durante esse período de envolvimento entre a arte e a literatura infantil, eu pensei que o museu seria um lugar bastante propício para receber as crianças em um programa de leitura. Então, nós criamos um programa que se chama Histórias da Arte. Eu seleciono um livro por mês que tem alguma relação com as exposições em cartaz do museu, não meus, de vários autores, não exclusivamente também sobre arte. E nós fazemos um encontro no sábado, que envolve a contação da história, a leitura do livro escolhido, a observação das obras e, no final do processo, um ateliê onde a gente produz algum trabalho que tenha uma relação com a poética do artista e o desenvolvimento do livro. Então, por exemplo, a gente fez uma visita no museu procurando os gatos, gato na escultura, gato na pintura, gato no desenho, e trabalhamos com um livro de gatos do Senac, que, então não era um livro específico sobre arte, mas eu fiz um percurso dos gatos. Uma outra vez a gente fez um sobre o futebol na arte, porque era a época da Copa e as crianças estavam envolvidas com o assunto. Então eu tento sempre diversificar bastante. Quando eu mostrei o José Antônio da Silva, eu contei a história que ele escreveu sobre ele. Então era um livro do artista, não específico para criança, mas que ele escreve em um texto muito gostoso, bem agradável. E a gente conseguiu, então, fazer com que o Museu de Arte fosse também um espaço para o encontro com os livros. Acho que esse que foi o diferencial e uma relação bastante gostosa, porque vão os pais com as crianças, a gente senta no chão, lê junto. E agora, com os livros do prêmio, eu vou fazer uma prainha de leitura no 8º andar do museu, que é um grande terraço. Então, com esses livros, eu vou poder dar continuidade, ampliar esse espaço de leitura no museu. Então, eu agradeço muito o prêmio, estou muito contente de estar aqui, reconheço como um grande trabalho que a Fundação faz, incrível, acompanho bastante. E é isso, vocês estão convidados a participar em um sábado lá em São Paulo. O terraço é lindo, tem uma vista maravilhosa, o museu também. E agora a gente vai continuar com mais força o programa. Obrigada. Obrigada por vocês terem vindo. O segundo lugar é para o carro biblioteca da Universidade Federal de Ouro Preto, projeto de extensão e inclusão social. Quem está presente é o Elton Ferreira de Matos, atual coordenador do projeto, com Sônia Marcelino, bibliotecária também da Universidade Federal de Ouro Preto, e a pessoa que criou o projeto, ele vai contar, vem? Está aposentada e não pôde vir, mas eles estão aqui representando, o que também é muito importante, porque mostra a continuidade, né? Quer dizer, o projeto não vai terminar com a pessoa que o criou e que está tendo aí, então, continuidade com eles dois. Elton, por favor, fala um pouquinho. Boa tarde a todos e a todas. Uma honra estar aqui hoje para receber esse prêmio. Inclusive, uma responsabilidade muito grande, porque eu venho representando a colega bibliotecária Neide Nativa, né? Ela que escreveu o projeto, ela é idealizadora e entusiasta do carro biblioteca da UFOP. Então, assim, para ela, né, e para todos nós, foi um grande presente, porque ela se aposentou e, por volta de uma semana após, né, saiu o resultado, né, que tinha ganhado o 2º lugar. Então, ficamos muito contentes, né, com essa premiação. Eu até, assim, como ela não veio, eu fiz questão até de trazer um texto, né, que foi a felicidade dela, né, quando ela relatou isso para nós do grupo, porque já era um momento de transição, então ela já estava me passando as coisas do projeto, né, para eu tocá-lo adiante. Então eu vou ler para vocês aqui como que ela se manifestou, né, o sentimento de alegria que ela teve. Abre aspas. Parabéns para todos vocês, bolsistas, servidores, colegas de trabalho.
todos que fizeram parte do trabalho do carro Biblioteca da UFOP. Obrigado pela colaboração, muitas vezes trabalhando em condições precárias e com muito improviso. O importante é que essa vitória é de um coletivo, muitas cabecinhas, muitas mãozinhas e os sonhos de que só a educação, a leitura e os livros podem tornar este mundo melhor. E que essa tarefa de formiguinhas, de possibilitar o acesso de pessoas que estão à margem do nosso mundo, em que temos o privilégio de ter, que é a universidade pública, continue sempre com mais força depois deste reconhecimento. Fecha aspas. Então, para finalizar aqui, é o meu sentimento, né, que estou no projeto há um mês, e como a professora comentou, a professora Maria das Graças, né? Isso, professora. Normalmente, né, as coisas acontecem para a gente no susto, né? Eu, bibliotecário de universidade, acostumado só com base de dados, catalogação, formato MARC, né? De repente, né, estou na extensão, né, trabalhando com biblioteca escolar, né, biblioteca comunitária. E para mim é um prazer muito grande, né, porque eu nunca imaginava, depois de concluir, né, o projeto de conclusão de curso na UFMG, que foi uma gibiteca, né, um projeto de criação da gibiteca, e hoje ter a felicidade de poder trabalhando com incentivo à leitura, né, levar para a periferia de Ouro Preto, né, a gente só vê Ouro Preto, a questão daquele centro histórico maravilhoso, né, onde, inclusive essa semana está acontecendo Cineop, né, várias oficinas gratuitas, e essa população que está na periferia, às vezes não sabe nem que tem acesso. E é uma alegria saber que o carro Biblioteca da UFOP, muitas das vezes, é o primeiro contato que essa população tem com a universidade. E hoje nós temos uma bolsista, né, ouropretana, que faz parte do projeto, está fazendo a graduação, né, então é muito gratificante. Então, no mais, é agradecer muito a Fundação, né. Eu, né, por pouco tempo, já vejo no prêmio a possibilidade, né, de aumentar os laços, né, até com esse, por exemplo, projeto, tem outros, inclusive de Minas Gerais, né, vizinho da gente, a gente vai passar a saber, né, o que estão fazendo e eles que nós fazemos lá em Ouro Preto. Então, vamos fortalecer laços e parcerias. Muito obrigado a todos. Você não vai querer falar nada? Desde tão longe, né? Meu nome é Sônia, eu também trabalho na mesma instituição. Na mesma instituição. Já está ali? Na mesma instituição que o Elton. E hoje eu estou. O meu mestrado é nessa área, eu estou fazendo mestrado nessa área de incentivo à leitura, biblioteca escolar. E o que a gente vê hoje, pelo menos em Ouro Preto, que é a minha realidade, são bibliotecas que não têm um atrativo para esses alunos, que é um acervo resumido em livro didático. Não que o livro didático não seja importante, mas, então, assim, tem muito o que fazer ainda nesse espaço, né? Então, a gente fica pensando assim, de que forma, né, trabalhar o incentivo à leitura, formar leitor, se nesse espaço ainda é um espaço em que o aluno é visto como um lugar de castigo, um lugar para cópia, e não aquele lugar que ele vai com prazer, né? Então, assim, é um trabalho muito grande, né? Em que tem que envolver, e talvez, assim, eu sinto que falta um profissional com esse preparo. Eu falo em Ouro Preto, né? Que eu não conheço as outras realidades, né? Então, fica aí, a gente está como formiguinha, como a minha colega Neide, né? Como o Elton, eu que já trabalho há 5 anos com um projeto de extensão, em bibliotecas comunitárias, também afastadas, né, do centro de Ouro Preto. Então, assim, a gente ainda tem muito o que fazer. Mas, assim, estou muito agradecida, como a Neide mesmo, que aposentou há 1 semana atrás, antes de saber que tinha sido escolhida para receber esse prêmio, ela liga para mim e fala: Sônia, eu vou te falar uma coisa que você não vai acreditar. Eu ganhei, então, assim, eu senti como se fosse um presente para ela, né, que ficou tanto tempo trabalhando com esse projeto de extensão e, no final, ela tem aí esse presente maravilhoso, né, que vai chegar a tantas crianças. Muito obrigada. Parabéns. Então, o primeiro lugar
é para o projeto O Essencial é Invisível aos Olhos, a literatura infantil para crianças com deficiência visual. É a Biblioteca Pública Municipal, Padre Agenor de Assis Alves Pinto, também de Minas Gerais, de Lagoa Santa. E a responsável, Tatiana Soares Brandão. Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje representando a Biblioteca Pública Municipal da minha cidade, cidade onde eu vivo. E é um trabalho que a gente vem desenvolvendo desde 2007, 2011. E é um trabalho de inclusão mesmo, né? Um trabalho de inclusão na biblioteca pública. E eu tenho muito que agradecer a minha equipe, né? Que esse trabalho não é meu sozinho, eu trabalho, tem outra bibliotecária, Paula Renata Mariano, que nós sonhamos esse projeto juntas, e também tem uma equipe que nos dá todo o suporte, né, as meninas lá que a gente chama da Sala Braille, e lá a gente vem desenvolvendo esse projeto de incentivo à leitura, né, voltado para crianças com cegas e com baixa visão, e para a gente, assim, é uma honra poder receber esse prêmio da Fundação, que a gente sabe do trabalho e admira, né? E vai ser muito importante para a gente ter esse resultado, porque trabalhar com incentivo à leitura, né? E a gente encontra muitos desafios, né? Às vezes a gente tem que, né, convencer as pessoas que a gente está fazendo um trabalho importante. E é um trabalho, a gente também, quando você trabalha com a inclusão, você trabalha com minorias, então você não trabalha com números, você trabalha com um grupo pequeno, mas são pessoas, né, que merecem a nossa atenção, que precisam ser incluídas. Então é isso, eu gostaria de agradecer também à Prefeitura de Lagoa Santa, né, que sempre nos apoiou nesse projeto, através da Secretaria Municipal de Educação, que permitiu que a gente estivesse aqui hoje para receber essa premiação. Então, é isso. E estão todos convidados, tá, gente, para conhecer a nossa cidade, que a gente fica na região metropolitana, 15 minutos do aeroporto. E a biblioteca. Essa é a última de lá. É a última, já foi o meu lugar. Pois é, ela me falou. Bom, e aí eu agradeço a vocês que vieram de longe, né? São Paulo e de Minas, Ouro Preto e Lagoa Santa. E, gente, é para a gente uma emoção muito grande, né? Esse esforço das pessoas virem para vir aqui ter o certificado, estar com a gente. Muito obrigada e parabéns. E a informação, quer dizer, isso vai ser matéria do Notícias nosso, tá? Vai estar no site. E aquilo que você falou, a gente continua aí na medida do nosso possível para apoiar vocês e formar essa rede. Tá bom? Bom, então, terminado o nosso planejamento, nossa programação de hoje, lembrando que eu já me referi dos prêmios que serão, então, apresentados para vocês amanhã, e lembrando que a gente estará entregando os certificados do concurso também Leia Comigo, Jenny, e, né, que já está aqui já direto, e também dos concursos Tamoios e Curumim. E na parte da tarde, nós temos o 14º Encontro de Escritores Indígenas, que esse ano vai ter uma característica diferente, que traz trabalhos, comunicações apresentadas por universitários, né, trabalhando a questão da literatura indígena para crianças. Então, uma boa tarde a todos, muito obrigada e até amanhã.